Maria Montessori foi uma mulher que nasceu no século XIX e viveu até metade do século XX. Uma mulher que enfrentou ser a primeira estudante de medicina, a primeira médica na Itália, a segunda na Europa, sofreu com o machismo, sofreu muito com o fascismo do Mussolini. Foi uma mulher que enfrentou a condição de ser mãe solteira numa Itália extremamente religiosa e conservadora. Sofreu a oposição do pai ao fato dela decidir ser médica e sofreu o fato de deixar de ser médica aos poucos para se consagrar à educação. E Montessori criou não apenas um sistema de ensino, um método de ensino que tem sua origem na educação de crianças que já tinham sido negadas pela escola pública italiana, crianças em relação às quais não havia nenhuma esperança de que elas pudessem aprender, e Montessori prova isso, inclusive, nos exames oficiais. As primeiras crianças educadas pela Montessori obtêm notas mais altas do que as crianças das escolas regulares. Quando ela percebe o sucesso com essas crianças desacreditadas, as crianças que eles diziam que não tinham condições de aprender, Montessori percebe que, se trabalhando daquela forma, essas crianças foram capazes de aprender. Por que então não expandir essa forma de educação para todas as crianças? E com isso, então, Montessori passa a ser uma pedagoga geral, eu diria. Montessori viveu na Índia, Montessori foi para a África, Montessori viveu no mundo, tanto que ela ganha o título de cidadã do mundo, e ela, embora tenha nascido na Itália, como cidadã do mundo, ela vai morrer na Holanda, e talvez assim uma coisa emblemática, tendo morrido na Holanda, ela foi enterrada num cemitério de crianças. E as fotos que a gente tem da Montessori ao longo da vida são fotos de uma mulher sempre rodeada por crianças, e que vale a pena perceber, inclusive, como Montessori nunca está em pé e as crianças abaixo dela. Há sempre uma preocupação da Montessori de ficar à altura das crianças, né? Montessori vai romper com a ideia de que a criança é um adulto em miniatura. Ela fará parte dos educadores, dos psicólogos, que vão entender a criança como um sujeito que deve ser olhado em sua própria perspectiva, porque sem que se compreenda a criança no seu processo de desenvolvimento, nas suas condições de aprendizagem, não será possível pensar uma educação que de fato garanta a essa criança a aprendizagem e o desenvolvimento. A prática pedagógica dela implicava um olhar sobre a criança em que essas teorias eram postas à prova, de tal maneira que, ao olhar para a criança, ela acaba por desenvolver também uma teoria do desenvolvimento psicológico da criança. E essa teoria, ela divide a criança em várias fases, algumas fases semelhantes às do Piaget, mas, de qualquer maneira, é uma teoria que está diretamente fundamentada na observação direta de como as crianças agem, de como as crianças sentem. Indo diretamente assim, para qual é a vida da criança na sala de aula. Não é uma sala de aula com carteiras. As crianças costumam trabalhar principalmente em tapetes no chão e não em mesinhas, muito menos em carteiras como essa. E há por toda a sala um conjunto de materiais que ela divide em materiais da vida prática, que são materiais relacionados à vida cotidiana das crianças, material sensorial, que eu posso dizer assim com toda certeza que não há material pedagógico mais bonito do que eles. E daí tem o material escolar propriamente dito como material de alfabetização. E todos eles, embora num primeiro momento seja a beleza que chame a atenção, esses materiais são todos preparados de tal forma que eles são educativos por princípio.
Então, o material em si, o resultado do que a criança, da atividade da criança, já mostra para ela a correção ou não. E quando não está correto, está ali a possibilidade para que ela possa encontrar e acertar. Não há um professor que diga isso está errado ou isso está certo. Portanto, a função do professor, segundo a Montessori define, é aquela de observar a criança, para que ele possa ajudar a criança quando ela pede a ajuda do professor. Maria Montessori foi uma grande leitora, mas é possível dizer que aqueles com os quais ela dialogou de forma muito direta foram aqueles que tiveram uma proposta e, sobretudo, uma prática pedagógica. Destes, eu identificaria desde o Pereira, Itard, Séguin, Rousseau e Pestalozzi, portanto, aqueles que mais recentes, como o Pestalozzi, já vão se aproximar de uma concepção mais ampla, que é a concepção humanista moderna, mas principalmente com esses que vêm do século XIX, com Piaget, com Freud. Assim, ela está atualizada com os suíços do Instituto Jean-Jacques Rousseau, como Claparède, que é bastante citado por ela, e todos esses, eu diria, estão dentro deste grande espectro que é o interacionismo e que eu definiria de uma forma bem grosseira como a consideração de que a criança traz consigo aspectos que são inatos e, ao mesmo tempo, essa criança depende do ambiente para o seu desenvolvimento e que não é a somatória de ambiente, condições hereditárias que determinam o desenvolvimento da criança, mas será justamente a relação, a interação que se estabelece entre esses fatores. Montessori é uma interacionista. Então, há condições que são próprias, inerentes, eu diria, inatas à criança, mas essas condições, para que possam se desenvolver, elas dependem de um ambiente que possa alimentar e dar condições para que esta condição própria da criança possa aflorar e se desenvolver. Para Montessori, uma das condições fundamentais para que a criança possa se desenvolver plenamente é a autonomia. E a autonomia é uma dimensão muito cara à proposta pedagógica de Montessori. A criança ela vai, desde muito cedo, viver num ambiente que exige, de certa forma, que ela tome decisões. E cada decisão da criança será necessariamente acompanhada de consequências, que a criança aprenderá a pesar, a identificar, a analisar, para que possa guiar seus passos futuros. Mas a autonomia é um conceito fundamental em Montessori. Montessori criou um sistema bastante estruturado da sua pedagogia. E muitas escolas, no Brasil inclusive, existiram escolas que tinham a chancela do Instituto Montessori, que inclusive foi dirigido por muito tempo, depois da morte dela, pelo próprio filho, pelo Mário Montessori. No entanto, pela própria riqueza proposta pelo método, muitas escolas começaram a diversificar, a trazer outros elementos. Então, é muito difícil que hoje nós encontremos, no Brasil especificamente, uma escola que seja propriamente uma escola montessoriana. É um processo de ensino que podemos chamar de individualizado, preparado especificamente para cada criança. As atividades estão disponíveis e cada criança escolhe que atividade realizar. E esta atividade será sempre aquela atividade que a criança não só se interessa, mas, sobretudo, aquela
atividade que a criança percebe que consegue fazer. Muitas vezes a criança escolhe um material, no entanto, este material, logo a criança percebe que não consegue trabalhar com ele. Ela deixa esse material e escolhe outro. Mais tarde, quando essa criança tiver um repertório suficiente para trabalhar com outro material, com aquele primeiro, ela volta a ele. Então, assim, embora Montessori, em toda a sua integralidade, seja rara hoje, por outro lado, eu diria que Montessori está bastante difundida pela educação. São muitas, Montessori escreveu muitas obras, mas a obra magna dela é a pedagogia científica. Quem quiser conhecer mais sobre essa psicologia do desenvolvimento da criança, segundo Montessori, tem no Brasil, foram traduzidas 2 obras com os títulos A Mente da Criança e A Criança. A Cassiana Rosa, o livro dela sairá, é o livro sobre a tese dela. O título da tese dela é Da Criança que Não Aprende, a Toda Criança é Capaz de Aprender, Lições de Pereira, Itard, Segan e Montessori. Esse livro vai ser importante para as pessoas lerem, porque é um livro que sintetiza as principais ideias dela.